Glória a Deus, amém. Na semana passada, na verdade nas últimas 2 semanas, todos nós temos os nossos desertos, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas provações. Creio que você tem as suas, eu também tenho as minhas. Eu tirei um tempo para conversar, um dia desses, estava batendo um papo com um amigo, e quando eu saí daquela conversa, daquele papo, daquele momento, de comunhão que nós estávamos tendo ali, eu saí dali com essa palavra no coração, não exatamente com esse texto, mas eu estava com uma palavra no meu coração depois que eu saí daquela conversa, depois que eu saí daquele tempo de comunhão com aquele amigo. E quais eram as palavras? Esperança e expectativa. São a mesma coisa? As pessoas geralmente, quando falam de esperança, elas dizem que é a mesma coisa que expectativa, ou quando falam de expectativa, tratam como se fosse a mesma coisa que esperança. Eu dei uma futucadazinha, não assisti nada que tem lá no YouTube, mas lá no YouTube tem vários videozinhos curtinhos lá, até pregações de pastores, de ministros, até padres, pregando, falando e comparando a esperança com a expectativa. Mas eu quero falar não do que eu ouvi, eu na verdade não ouvi, estou sendo sincero para os irmãos, eu não ouvi, estou falando do que Deus colocou no meu coração. Mas se você for no YouTube, você vai ter um monte de gente lá falando coisas parecidas, usando essa mesma comparação de esperança com expectativa. Mas o fato é, na sexta-feira, eu fiz falei, é feriado, não tinha outro compromisso, aí saí de casa cedinho, fui no monte ali do Santa Cruz, tive um tempo com Deus ali, eu e Deus, e quando eu desci, isso estava mais forte ainda no meu coração, porque nós somos movidos pelo quê? Esse texto que a gente acabou de ler fala 3 vezes de esperança, mas o que nos move de fato? Esperança ou expectativa? E essa é a minha proposta bem simples para trazer ao coração dos irmãos aqui nessa noite. Nós estamos buscando milagres, quarta de fé em milagres, mas esse milagre, essa vitória, essa bênção, essa mudança, essa transformação, essa cura, eu me lembro do tempo que eu fui pastor em Senador Camará, lá na zona oeste do Rio, eu ganhei um DVD com um testemunho de um pastor cuja esposa tinha passado por um processo de enfermidade terrível, mas não era só uma enfermidade física, era uma enfermidade também no âmbito mental. Aquela mulher tinha surtos, era uma coisa horrível, e ele conta isso nesse DVD, e o tema do DVD dele era exatamente esse: milagre pela esperança. Milagre pela esperança. A gente quer o milagre, a gente quer a cura, a gente quer a transformação, a gente quer mudança na nossa própria vida, a gente quer portas abertas, a gente quer mudar de nível de vida, a gente quer melhorias, a gente quer coisas da parte de Deus e coisas que Deus pode fazer, porque quem aqui crê que Deus pode fazer qualquer coisa, diga a glória a Deus. Deus pode fazer coisas tremendas, Deus pode fazer coisas extraordinárias, mas estas coisas que Deus fará pelas expectativas que nós temos ou pela esperança que está sendo nutrida nos nossos corações. Nesse texto, nós vemos 3 declarações que são feitas sobre a esperança. Primeira declaração que é feita aqui nesse texto que a gente leu, de Romanos 5, do 1 ao 5. Primeira declaração diz: nos gloriamos na esperança. Diga comigo, me glorio na esperança. A nossa glória está na esperança. Nos gloriamos na esperança, a nossa motivação é pela esperança, a nossa força é na esperança, o nosso ânimo é na esperança do que Deus tem para fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, na eternidade da vida de cada um de nós. Então a primeira coisa que a gente leu aqui nesse trecho, primeiro, nos gloriamos na esperança. Segunda declaração que é feita aqui nesse trecho, a esperança é fruto da experiência com Deus. Experiência gera esperança. Sem experiência eu não tenho esperança. Eu só posso construir uma atitude de esperança com as experiências que eu vou tendo com Deus. Ou seja, se eu não tiver experiências com Deus, eu não terei esperança, porque a minha esperança é fundamentada nas experiências que eu tive, tenho
e terei com Deus. Quem aqui já teve experiências com Deus, diga glória a Deus. São essas mesmas experiências que vão fundamentar a tua esperança no Senhor. Então a esperança é fruto dessa experiência com Deus. E a terceira declaração que é feita sobre a esperança nesse trecho, que a gente acabou de ler, para mim é muito importante, para mim é muito crucial. É bem provável que eu já tenha pregado esse texto alguma outra vez, inclusive aqui mesmo, me lembro disso. Mas essa terceira declaração diz o seguinte: a esperança não traz confusão, a esperança não desaponta, a esperança não frustra. Onde há esperança, não haverá confusão. Onde há esperança, não haverá desapontamento. Onde há esperança, não haverá frustração. E por que nos vemos tantas vezes frustrados? Por que nos vemos tantas vezes desapontados? Por que nos vemos tantas vezes confusos? Porque não estamos nos pautando na esperança. Porque a esperança pautada em Deus, e eu vou te mostrar isso, essa esperança que eu estou falando aqui, ela não é pautada em outra coisa que não a palavra de Deus. Ela não é pautada em outra coisa que não Cristo. A esperança que eu e você temos se fundamenta em Cristo e no que Cristo faz, fez e fará na vida de cada um de nós. Quem aqui crê que Cristo te salvou, diga glória a Deus. Jesus salvou, Jesus curou, Jesus libertou. Jesus batizou com o Espírito Santo, Jesus santificou, Jesus transformou a tua vida, ou seja, essa ação de Cristo na tua vida faz com que você fundamente a tua esperança, faz com que você tenha esperança. Jesus prometeu que vai voltar. Quem aqui acredita na volta do Senhor, diga glória a Deus. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. O que Jesus fez na minha e na sua vida fundamenta a nossa esperança. A esperança é fundamentada em Cristo. A esperança é fundamentada na palavra de Deus, é sustentada pela palavra de Deus, é sustentada nas promessas que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então a esperança ela é muito maior do que expectativas, e já vou falar sobre expectativas, mas a gente precisa cunhar e fortalecer esse entendimento acerca da esperança. Por isso que a esperança não traz confusão, por isso que a esperança não traz desapontamento, por isso que a esperança não traz frustração, porque ela se fundamenta em Cristo, porque ela é sustentada pela palavra, e a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus se cumpre, a palavra é fiel. Jesus disse que os céus passarão, a terra passará, mas as suas palavras não hão de passar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, se eu estou movido por esperança, é por quê? Porque eu estou fundamentado em Cristo. Se eu estou movido por esperança, é por quê? Porque eu estou sendo sustentado pela palavra. Eu estou sendo sustentado pela ação do Espírito Santo na minha vida, porque o que brota essa esperança no meu coração? O que gera dia após dia a esperança na minha alma? É o Espírito de Deus. Então, onde há a presença de Deus, há esperança. Onde não há a presença de Deus, há expectativas. Mas onde há a presença de Deus, onde há o Espírito de Deus, ali há esperança. E esse questionamento é crucial. Eu já me vi muitas vezes confuso. Você nunca se viu assim? Desapontado e até frustrado. Talvez você que esteja me vendo aí pelo vídeo, pela gravação. A gente se sente confuso, desapontado. A gente se sente frustrado. Não é porque o Espírito Santo deixou de agir na nossa vida, deixou de estar na nossa vida. É porque em dado momento a gente se desliga da esperança que é pautada em Cristo, que é sustentada pela palavra, e a gente começa a caminhar por expectativas. E a gente se esquece do que Deus tem para a nossa vida, que é pautado e alcançado pela esperança que Ele tem gerado no nosso coração. Quem entendeu aí, diga glória a Deus. Então a gente tem que estar entendido, a gente tem que ter essa compreensão. Gostei daquilo ali? Esperança ou expectativa? De fato, é exatamente isso. O que Deus tem para a tua vida, o milagre que você tem buscado, é pela esperança ou pela expectativa? Se pergunte isso. A gente, quando começa o ano, o que a gente faz? Eu estou cheio de expectativas de que esse ano vai ser uma bênção. E quantos anos que a gente termina, depois de estar cheio de expectativa, a gente fala, meu Deus, que ano foi esse? Porque a gente se pautou em expectativa. E a expectativa, olha só que coisa interessante. A gente esquece tudo o de bom que a esperança traz,
como eu já falei aqui, de tudo de bom que a esperança pode gerar na nossa vida, e a gente se fundamenta, se fixa em expectativas. E olha só, a gente pode até pensar que é a mesma coisa que a esperança, mas não é. Louvado seja Deus pelo português. A gente gosta muito de estudar idiomas, né? Principalmente inglês, espanhol e tal, mas, gente, o português é uma língua maravilhosa. Nós temos palavra para tudo. Nós temos palavra para tudo quanto é esse tipo de sentimento, de emoção. Por exemplo, nós temos a palavra saudade. Em inglês não tem a palavra saudade. Em português nós temos uma palavra para esse sentimento, para essa emoção. O português é uma das línguas mais difíceis de aprender, gente. Predicativo, pronome, adjetivo, advérbio. Olha só como é que é legal falar disso nas férias. Não é muito bom, né? Lembrar desse negócio, né, jovens? Mas o fato é que o português é riquíssimo. A gente começa a aprender português lá no CEA, ou no Jardim 1, 2, e a gente vai fazer faculdade e ainda continua aprendendo português. A gente está com 40, 50, 60, 70, e é bem provável que você aí já tenha ouvido eu falar alguma palavra no nosso português que você fala, não é assim que fala não, pastor. A gente sempre erra no português. Mas o fato é que, apesar de parecer, voltando aqui à questão, esperança e expectativa não são a mesma coisa. Tudo que eu já falei sobre a esperança, grava aí. Agora, vamos falar sobre a expectativa. A gente se fixa em expectativas e sabe o que a gente esquece? Que expectativas são baseadas em controles humanos, em predisposições humanas. E dá para confiar num treco desse? Que é pautado no controle do homem, no controle da mulher, no controle do ser humano. A esperança, o controle dela quem tem é quem? É Deus. Mas a expectativa, geralmente, quando a gente tem expectativa, a gente foca em alguma coisa que alguém pode fazer. É igual quando casa, a pessoa casa cheia de expectativa, de que o casamento vai ser um mar de rosas, até que vem as lutas, vem os espinhos. E Paulo avisou que o casamento é o quê? É tribulação na carne. E eu quereria poupar-vos. 1 Coríntios capítulo 7. Ele chega a dizer, eu queria poupar vocês. Você quer casar, então casa. Mas sabe que vai ter tribulações na carne. Vai ter. Paulo avisou. Está escrito. Não é eu que estou dizendo. Mas a pessoa ainda casa cheia de expectativa de que o casamento vai ser algo maravilhoso, não vai ter dor de cabeça nenhuma, vai ser todo dia um sorrindo para a cara do outro, vai ser todo dia um buquê de flor. E olha lá quando tem um buquê de flor. Então a gente às vezes se agarra, se fixa às expectativas. E a gente esquece que a esperança em Deus é muito maior que qualquer expectativa humana. Então, a gente fica o quê? Fixado em expectativa, porque é baseado em quê? Controle humano, predisposição humana. A gente fica na dependência de que um homem pode fazer. Eu estou com a expectativa aí de que vai abrir uma porta de emprego para mim em tal lugar. Por que eu estou com essa expectativa? Não, porque o fulano vai ligar para o ciclano, que vai falar com o beltrano e que vai falar com outro fulano de tal. E a gente fica naquela expectativa. O fulano vai me chamar para marcar a entrevista. E você fica na expectativa. O fulano de tal vai ligar. Ah, não, o fulano de tal falou que vai ver para mim lá. E expectativa. Não, porque o fulano falou que lá é bom e vai conseguir para mim lá. Gente, quanta gente não está frustrada, decepcionada, chateada. Pô, o fulano esqueceu de mim. Fulano não está nem aí para mim. Ora, você está se fixando em expectativa. Você está se movendo em expectativas que estão pautadas em controles humanos, predisposições humanas. Se a pessoa não estiver disposta a fazer alguma coisa por você, ela não vai fazer nunca. Se Deus não quiser usar a vida dela. José estava lá dentro da cova, interpretou o sonho lá do camarada e pediu, lembra de mim lá, cara. Pô, passou 2 anos inteiros até lembrar que José existia. E José na expectativa de ser lembrado pelo copeiro. Copeiro ou padeiro? Confundi agora. Copeiro. Confundi. Mas José ficou na expectativa. 2 anos passaram. Irmão, se ele não tivesse movido pela esperança, talvez até de Deus tivesse desistido. Na vida de José, a esperança falava mais alto que as expectativas.
Por isso que ele esperou aquele tempo todo e viveu o que Deus tinha para a vida dele, como eu e você vamos viver também. Quem crê, diga glória a Deus. Expectativa, gente, foca em resultado específico. A expectativa não considera variações. Olha que coisa interessante. Expectativas não consideram variações. A expectativa é fechada naquilo. Tem que ser daquele jeito, tem que ser daquela forma. Porque se não for daquele jeito, eu estou frustrado. Poxa, não foi como eu queria. Não foi como eu desejava, não foi como eu esperava, não foi como eu pensei que iria ser. Porque a expectativa está focada num resultado específico de uma forma que tem que ser desse jeito, tem que ser dessa maneira, tem que ser dessa forma. E se não for desse, não foi como eu queria. Para você ver, né? Pode-se dizer então que a expectativa tem um lado até egoísta de ser. Porque a gente fica alimentando isso. E a gente fica focado nisso. E quando a coisa não vem como a gente gostaria, a gente fica até ingrato. E esquece de agradecer por outras coisas. Eu estava no monte e eu muitas vezes me questionei, né? Até conversando, as pessoas falam muito de gratidão. E eu falei comigo assim, mas Senhor, como é que eu sou ingrato? Eu não sou ingrato. Como não te agradecer, meu Deus, pela esposa que me deste, Senhor? Como não ser grato pelos filhos que me deste, pela Lara, pela Ágata, pelo Rael, Senhor? Como não ser grato por, apesar de eu não ser perfeito, porque nenhum de nós somos, eu ser chamado de pastor. Tem gente que morre, pastor Guilherme, para ter esse título, para ser chamado de pastor. Tem gente que faz de tudo para ter um negócio desse, paga até curso na internet, só para ser chamado de pastor. Eu nunca precisei fazer nada disso. Como é que eu não serei grato a Deus por esta honra? Porque se tem honra maior do que ser chamado de pastor. É o título de Jesus, o bom pastor. Como não ser grato? Como não serei grato? Eu falava isso com Deus no monte, Senhor, como não serei grato a Ti pela casa? Não é a melhor casa do mundo, mas eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Como não serei grato? Como não serei grato pelo carro que tenho, ainda que esteja lá com um probleminha ou outro, mas eu tenho um carro, eu não ando a pé, eu não subo a minha rua a pé. E ainda dou carona quando estou subindo a Pinheiral. Como é que eu não vou ser grato por isso? Gente, a ingratidão é a coisa mais burra que existe. Porque até pelo fato de estarmos vivos, nós temos que dizer, Deus, obrigado. Como? Não tem como ser ingrato, gente. Se alguém insistir ou pensar que pode se dar ao direito de não dizer para Deus, obrigado Deus, thank you Jesus, irmãos, em que mundo você está? Então a gratidão, ela foge de alguns corações, por quê? Ela se esconde, se oculta em alguns corações, porque a pessoa foca, como eu tenho dito, em expectativa. Se a coisa não acontece do jeito que ela quer, ela renega tudo de bom que já tem acontecido na vida dela. E uma outra coisa sobre expectativa, depende de condições exatas e favoráveis. Como é que é? A expectativa, ela fica na dependência de condições exatas e favoráveis. Tem que ser, por quê? Expectativa por expectativa não pode fazer nada. Então, se algo não favorece, se algo não colabora, se algo não contribui, aquilo que era para você ter expectativa, que você alimenta expectativa, não acontece. Então você fica na dependência de condições exatas, você fica na dependência de condições favoráveis, para que aquilo que você tem como expectativa no teu coração, possa se tornar realidade. E uma coisa que me chamou a atenção, enquanto eu ficava nessa reflexão, esses dias, é que a expectativa tem a mesma coisa que a raiz da palavra espectador. O que é o espectador? O espectador é aquele que fica sentado, esperando acontecer, olhando o que está acontecendo. Esse é o espectador, ele não faz nada. Como é que fica o espectador? Fica com o controle na mão. Aliás, pensando que tem o controle, mas não tem controle nenhum. Vai do 4 para o 11, vai do 11 para o 13 e fica lá.
espectador, meramente um que está olhando a vida passar. Porque ele vive de quê? De expectativas, né? Vai que as condições favorecem, vai que as coisas fazem acontecer do jeito que eu estou, acontecem do jeito que eu estou pensando, vai que. Só que, gente, Deus não me chamou e não te chamou para viver de expectativa. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Pessoas cheias de expectativas estão com os corações vazios da presença de Deus. E a gente não quer aceitar isso. Que tem momento, irmãos, que o nosso coração esvazia. A gente não quer aceitar que tem horas que o coração endurece, que tem horas que a gente fica naquele deserto, naquela estação espiritual de sequidão, de terra seca, como cantava um cantor chamado Judson Oliveira, a terra seca sou eu. Que louvor, que louvor. E aí, a pessoa vai vivendo dessa maneira, alimentada por expectativa, com o coração cheio de expectativa, mas vazio da esperança. Por que está vazio da esperança? Porque só quem pode colocar esperança aí é a presença de Deus. Mas Deus me chama e te chama nessa noite, não para a gente seguir em frente, irmãos, pautado em expectativas humanas, mas pautado em quê? Em esperança. Na esperança que é pautada em Cristo, na esperança que é fundamentada na palavra de quem? De Deus e nas promessas que Ele tem para a vida de cada um de nós. E sabe quem fez assim? Eu quero fazer essa leitura breve aqui, rapidamente. Abraão fez assim. Romanos capítulo 4, aqui mesmo, já está aí. Se você está no capítulo 5, já está vendo o capítulo 4. Versículo de número 16 diz assim. Romanos 4, 16. Olha que declaração extraordinária que o Espírito Santo faz aqui acerca de Abraão. Esse homem tinha experiência com a esperança. Romanos 4,16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quem crê que o nosso Deus tem esse poder, diga glória a Deus. Ele chama aquilo que não é como se já fosse. Ele traz à existência o que não existe como se já existisse. Olha que tremendo é o nosso Deus. Versículo 18, o qual, aqui que está o versículo que eu quero ler com vocês. Com esperança, ou em esperança, creu contra a esperança. Eu diria que, apesar de aparecer a palavra esperança aqui, se eu tivesse esse poder, eu colocaria aqui a palavra expectativa. O qual em esperança creu contra a expectativa. Em esperança creu contra a expectativa, mas está escrito esperança, ok. Qual era a expectativa? Qual era a esperança? Que ele seria feito pai de muitas nações. Conforme ao que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Creu contra a esperança. Por que contra a esperança? Como é que aconteceu esse negócio? Tinha como Abraão, com 99 anos, ser pai de alguém? A mulher dele já havia cessado o costume das mulheres. Como é que o homem naquela idade vai ter filho? A natureza dizia que não. A natureza falava, não tem como, é impossível. Mas ele crê contra a esperança. Isso aqui é uma coisa extraordinária, essa colocação. Ele crê contra a esperança. Ele crê contra a esperança humana, que a gente chama de expectativa. E olha o que diz o versículo 19. Nessa postura de caminhar por esperança, olha o que acontece no versículo 19. Não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por desconfiança, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos, eu sou apaixonado por esse texto. Gosto demais. Se tem um texto que eu poderia dizer que é meu preferido, esse de Romanos 4, 16 até o 21. E tudo isso se deu
porque um homem se dispôs a caminhar, não por expectativas humanas, pautadas em lógicas humanas, em predisposições humanas, em condições favoráveis, porque o que era favorável a Abraão? Nada era favorável, mas mesmo assim, esse homem vai viver o milagre que Deus tinha para a vida dele, assim como eu e você vamos viver o milagre que Deus tem para a nossa vida, não sendo movidos, claro, por expectativas, mas movidos pela esperança, que é fundamentada em Cristo, aquele que nos salvou, que é fundamentada nas promessas de Deus, na palavra que Deus tem liberado sobre a nossa vida. Quem aqui está disposto a isso, a seguir nessa caminhada por esperança e viver o que Deus tem para a sua vida? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Esta é a palavra que eu quero deixar ao coração dos irmãos. Se coloque de pé no seu lugar.